Olá, amigos e apaixonados pela aviação. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula deste canal. Hoje vamos explorar mais um tema muito importante da teoria de voo, as cargas dinâmicas. Vamos entender como esses elementos influenciam na segurança de voo da aeronave, na performance e também na sua estrutura. Então prepare-se para mergulhar nesse mundo técnico de forma simples e objetiva. Vamos lá! Primeiramente, precisamos entender o que vem a ser carga dinâmica. E carga dinâmica nada mais é do que forças que atuam sobre uma aeronave em movimento. Diferente das cargas estáticas que atuam sobre uma aeronave, essas permanecendo constantes, as dinâmicas variam em intensidade e direção de acordo com as condições de voo, como manobras, turbulências ou rajadas de vento. Essas forças são resultantes de interações complexas entre o ambiente externo e a estrutura da aeronave. Por exemplo, durante uma curva acentuada ou em uma descida brusca, a aeronave é submetida a forças adicionais que aumentam as tensões estruturais. Isso é o que chamamos de cargas dinâmicas. Essas forças elas podem ser horizontais ou verticais. As cargas dinâmicas horizontais, elas são geralmente fracas e não afetam a estrutura do avião. Já as cargas dinâmicas verticais, elas são muito importantes e podem danificar um avião se forem excessivas. Dessa forma, devemos conhecer bem e saber atuar com as cargas dinâmicas verticais. Para isso, vamos dar início, então, aos conceitos importantes sobre este tema. Uma definição muito importante é a definição de fator de carga, que nada mais é do que um número representado pela letra N, matematicamente, que expressa a relação entre a sustentação agindo sobre a aeronave e o peso dessa própria aeronave. Ele é expresso como uma razão ou múltiplo da força da gravidade. Matematicamente, temos a seguinte fórmula conforme mostrado agora para vocês. Analisando bem essa fórmula, podemos interpretar que o fator de carga é diretamente proporcional à sustentação. Isso quer dizer que, se a sustentação aumentar, o fator de carga também vai aumentar de maneira proporcional. E é por isso que, ao fazer uma curva, por exemplo, o fator de carga aumenta. Nós vimos anteriormente, lá na aula sobre curva, que quanto mais inclinação tiver a asa, maior deverá ser a sustentação requerida para manter o voo em curva. Dessa forma, aumentando assim o fator de carga devido ao aumento da sustentação. É preciso muita atenção no aumento do fator de carga, visto que, como falamos, se excessivo demais, poderá danificar ou até mesmo destruir uma aeronave. Os fatores de carga verticais são medidos por meio do acelerômetro, um instrumento muito comum em aeronaves acrobáticas. Porém, fiquem atentos, pois nem todas as aeronaves possuem esse instrumento. O fator de carga é fundamental, porque ajuda a medir o esforço adicional a que uma estrutura de uma aeronave é submetida. Por exemplo, em voo reto e nivelado, o fator de carga é igual a 1G, ou seja, a força que atua sobre a aeronave é exatamente igual ao seu peso. Já em uma manobra como um looping ou uma curva fechada, o fator de carga pode aumentar significativamente, chegando a valores como 4 vezes a gravidade ou até mesmo mais, dependendo da intensidade da manobra. Mas basicamente nós temos o seguinte: numa quebrada nós temos o fator de carga maior do que 1, em voo reto e nivelado nós temos um fator de carga igual a 1, e picando a aeronave nós podemos ter um fator de carga menor do que 1, igual a 0 ou menor do que 0. O fator de carga zero é aquele que provoca uma sensação de flutuação ou ausência de gravidade. Nessa situação, o avião descreve uma trajetória parabólica, igual como mostrado na imagem para vocês. O fator de carga negativo produz uma flutuação mais intensa, onde o piloto é jogado para fora do assento e tende a ser puxado para baixo apenas pelo cinto de segurança. Esse é um dos perigos de estar sem o cinto de segurança dentro de uma aeronave. Se você pegar uma condição de voo que favoreça o fator de carga negativo, você será jogado para cima, e se você estiver sem cinto, vai ser bastante doloroso. E para finalizar essa etapa, o fator de carga positivo é aquele que pressiona o piloto contra o assento. Nós temos aqui então duas ilustrações sobre isso. O fator de carga negativo é aquele onde a aeronave estará picando,
e o piloto vai ter a sensação de estar se deslocando para cima, de estar sendo expulso do avião. Já o fator de carga positivo, ele aparece quando a aeronave está quebrada, e a sensação que o piloto tem é de que ele está sendo espremido contra a aeronave, contra o banco onde ele está sentado da aeronave. Bom, nós temos algumas características muito importantes e que precisam estar sempre na mente de todo piloto. E a primeira se refere a manobras, como já falamos anteriormente. Durante as manobras, como curvas ou algumas acrobacias, o fator de carga aumenta proporcionalmente à inclinação ou ao ângulo de trajetória. Curvas mais acentuadas geram sempre fatores de cargas mais altos, então devemos ficar muito atentos a isso. Com relação aos limites estruturais da aeronave, podemos dizer que cada aeronave possui um limite de fator de carga especificado pelo fabricante, conhecido como limite operacional. Esses valores são estabelecidos para garantir a segurança da estrutura da aeronave durante o voo. Exceder esses limites pode causar falhas estruturais, e esses limites estão expostos no manual de cada uma das aeronaves. O fabricante coloca no manual para que o piloto possa ter conhecimento sobre esses limites estruturais. Temos também características em relação às condições de turbulência. Em turbulências mais severas, o fator de carga ele pode variar rapidamente, exigindo que o piloto esteja sempre atento para evitar sobrecargas na estrutura da sua aeronave. Uma ação muito comum que os pilotos costumam fazer ao entrarem dentro de uma região turbulenta é diminuir a velocidade para garantir uma condição de voo mais estável e que sua aeronave seja afetada de forma menor pelos impactos causados aí pela turbulência. E por último, nós temos o impacto no desempenho da aeronave. Altos fatores de carga aumentam a necessidade de sustentação geradas pelas asas dos aviões, o que também pode resultar em maior arrasto, afetando assim a eficiência do voo. É importante saber que os fatores de carga mais elevados são causados por manobras acentuadas, então as aeronaves de acrobacia, os caças, são aeronaves que fazem muitas manobras, então essas manobras causam um aumento significativo no fator carga. Os voos em curva, né, principalmente os voos que estão com grande ângulo de inclinação, eles aumentam excessivamente aí o fator de carga também. As rajadas de vento, né, algumas rajadas de vento fortes podem influenciar e aumentar significativamente também o fator de carga. As turbulências, as recuperações dos mergulhos, uma aeronave efetuando um mergulho e faz uma recuperação muito abrupta desse mergulho, também causa aí o aumento do fator de carga. E uma observação que é muito importante que a gente precisa entender é que os aviões, tanto os aviões como os pilotos, suportam fatores de carga positivos melhores do que os fatores de carga negativos. Então tome bastante cuidado com os fatores de carga negativos. Bom, então aqui nós temos um exemplo claro de como uma aeronave ou o piloto consegue suportar melhor os fatores de carga positivo do que os negativos. Aqui nós temos um exemplo. Essa aeronave ela consegue suportar até 6G de fator de carga positivo e ela consegue suportar apenas 3G de fator de carga negativo. Vemos que o fator de carga positivo é sempre maior do que o fator de carga negativo. Esse é um exemplo, não quer dizer que o Cessna ele suporte esses valores, porém eu usei como exemplo aqui para ilustrar para vocês que os fatores de carga positivo normalmente são melhores suportados pela aeronave e pelo piloto do que os fatores de carga negativos. E temos aqui também mostrado na imagem as principais características de cada um dos fatores de carga, né? Nós temos aí as características do fator de carga positivo, onde o piloto apresenta um peso maior, aparenta ter um peso maior do que o que ele realmente tem, e isso causa uma sensação no piloto de ele estar sendo pressionado contra o assento do avião. Nós vimos isso no slide anterior. Então, toda vez que você estiver voando e sentir que você está sendo pressionado contra o assento do avião, você está recebendo um fator de carga positivo. E temos também as características do fator de carga negativo, onde, nesse caso, o piloto parece ter um peso menor do que o que ele realmente tem. E a sensação que se tem é que você está sendo empurrado para fora do assento. Você fica preso apenas pelo cinto de segurança. Essa é a sensação que tem quando você está sofrendo um fator de carga negativo. Então fiquem bastante atentos a isso, lembrando que os fatores de carga negativo são os fatores mais prejudiciais
devido a tanto a aeronave quanto o piloto não suportar muito bem esse fator de carga. E com isso, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se tiverem gostado, não deixe de deixar aqui o seu like, o seu comentário, coloque as suas dúvidas aqui nos comentários, nós estaremos prontos para poder te ajudar e criar novos e mais conteúdos para vocês através do incentivo que vocês estão nos dando sempre, tá bom? Compartilhe este vídeo também com seus amigos. Esse canal está crescendo, ele ainda é relativamente novo, temos poucas visualizações. Porém, se vocês ajudarem, a gente vai conseguir atingir muito mais pessoas, vamos conseguir atingir pessoas do nosso nicho e vamos trazer cada vez mais novos conteúdos para vocês. Eu tenho certeza que esse conteúdo está ajudando muita gente e ele pode atingir muito mais pessoas. E isso só depende de vocês, da ajuda de vocês. Com vocês a gente vai chegar muito longe e vamos atingir muitas e muitas pessoas, ajudando cada vez mais as pessoas a adquirirem novos conhecimentos sobre aviação. Meu muito obrigado e até a próxima aula.